Oi, pessoal! Vamos mergulhar hoje na construção do primeiro templo em Jerusalém, aquele erguido por Salomão. A gente vai seguir o relato lá de 2 Crônicas, capítulo 3, e já começa com um local muito simbólico, né? O Monte Moriá. Exatamente. Um lugar com história, onde o Senhor apareceu a Davi, onde ficava a eira de Araúna, Davi já tinha preparado o terreno ali. É um lugar assim com camadas de significado. Que já era sagrado antes mesmo do templo, né? Isso. E o texto dá até a data, olha só. Segundo dia do segundo mês, no quarto ano do reinado de Salomão. Bem específico. E as dimensões, para a gente ter uma ideia do tamanho da coisa? Ah, sim. A fundação tinha 60 côvados de comprimento, isso dá uns 30 metros mais ou menos. Por 20 de largura, uns 10 metros, usando a medida antiga, claro, o côvado. Já dá para ver que era um projeto bem colossal. Nossa, grande mesmo. E a descrição continua, e é impressionante. Fala de um pórtico na frente, né? Com a mesma largura do templo, 20 côvados. Isso, uns 10 metros. E 20 côvados de altura também. E o detalhe, o interior desse pórtico revestido com ouro puro. Puro ouro. E não para por aí? Não mesmo. O salão principal, o Ekal, forrado com madeira de pinho e depois coberto com ouro fino, e ainda decorado com palmeiras, correntes Uhum. e pedras preciosas para adornar, e menciona um ouro específico, ouro de Parvaim. O que seria isso, hein? Olha, ouro de Parvaim. Provavelmente indica um ouro de altíssima qualidade, sabe? Ou talvez de uma região famosa por isso. A localização exata de Parvaim a gente não sabe hoje com certeza. Entendi. Mas o ponto-chave é o uso massivo de ouro. Era ouro em tudo. Vigas, umbrais, paredes, portas, tudo revestido. Impressionante. E as paredes não eram lisas, né? Tinham querubins talhados, figuras de anjos guardiões. Aham. Isso, junto com o ouro todo, não era só enfeite, claro, simbolizava a pureza, divindade, a santidade daquele espaço que estava sendo criado para a presença de Deus, né? Faz todo sentido. E essa ideia de santidade vai ficando mais intensa quando a gente chega no Santo dos Santos. O lugar santíssimo. O Debir. Isso, Era um cubo perfeito, né? 20 côvados de comprimento, largura e altura. 10 metros por 10 por 10, mais ou menos. exato. E a quantidade de ouro ali, 600 talentos. Eu nem consigo visualizar isso direito. Um talento era muito peso, não era? Era uma unidade de peso enorme, tipo uns 34 quilos. Agora imagina 600 talentos de ouro fino só para revestir aquele espaço, que nem era tão grande assim. Nossa Senhora. Mostra a importância, a reverência extrema dada àquele lugar. Totalmente. Uma concentração de valor e simbolismo absurda. Até os pregos usados ali eram de ouro, pesando 50 ciclos cada um. Pregos de ouro? Sim. E dentro desse lugar tão sagrado, ficavam duas figuras enormes, dois querubins, esculpidos em madeira, mas também revestidos de ouro. Cada um com 10 côvados de altura, uns 5 metros. E as asas deles? Tem um detalhe muito legal na descrição, né? Tem. A envergadura total das asas juntas era de 20 côvados, cobria a largura toda do Santo dos Santos. Aham. Cada querubim tinha duas asas de 5 côvados, uns 2,5 metros cada. Uma asa tocava a parede de um lado, a outra asa tocava a asa do outro querubim, bem no centro. Uau! E eles ficavam de pé, olhando para fora, para o salão principal, como se estivessem guardando aquele espaço da presença de Deus. Ou formando um trono, talvez. Que imagem poderosa! E para separar esse lugar do resto do templo, tinha uma cortina, um véu. Sim, um véu de tecido nobre. Azul, púrpura, carmesim, linho fino. E claro, bordado com mais querubins, reforçando essa ideia de separação e santidade a cada passo. Cada detalhe pensado. E do lado de fora, não podemos esquecer, na frente do templo, duas colunas gigantes de bronze. Ah, as colunas! O texto diz que juntas elas mediam 35 côvados de comprimento. Isso dá quase 18 metros de altura. Fora os capitéis no topo, cada um com mais 5 côvados, 2,5 metros. Enormes! E decoradas com correntes entrelaçadas, romãs, talvez símbolos de conexão, de fertilidade, abundância. Uma ficava ao sul,
a outra ao norte. E o mais curioso, elas tinham nomes, né? Tinham, sim. A coluna da direita ao sul chamava Jaquim, e a da esquerda, ao norte, Boaz. Nomes bem significativos. Pois é. Olha, lendo esse capítulo 3 de 2 Crônicas, a gente fica com essa imagem de, nossa, um empreendimento monumental, uma riqueza, um trabalho artesanal, é de cair o queixo. Sem dúvida nenhuma. Mostra o tamanho do esforço, da importância que deram para essa construção. Com certeza. E além de ser uma demonstração de poder, de devoção do Salomão, cada pedacinho ali parece ter um significado profundo, né? Sim. E isso leva a gente para uma última reflexão, talvez. O que será que a escolha desses nomes para as colunas da entrada, Jaquim, que pode significar algo como ele estabelece, e Boaz, que lembra nele a força? O que isso queria comunicar sobre o propósito do templo? Boa pergunta. Que tipo de mensagem sobre a relação com Deus, sobre a fundação da fé, eles queriam passar ali, bem na porta de entrada? Fica aí para a gente pensar, né?